Olá a todos, estamos de volta com resumos de filmes. Neste vídeo, vou recapitular um dos filmes de terror e mistério de 2011, intitulado The Awakening. Antes de entrarmos na história, gostaria de desejar a todos um dia feliz e ótimo. Sem mais demora, vamos direto para a história. O filme começa em Londres, em 1921, onde vemos uma mulher chamada Florence. Ela chega a um prédio para se juntar a um grupo de pessoas para uma sessão espírita. Todas elas perderam alguém próximo e esperam desesperadamente conseguir contato com essas pessoas. Logo, uma médium começa um ritual usando um corvo morto dentro de uma caixa de vidro. Florence também coloca a foto de um homem à sua frente. Momentos depois, duas pessoas começam a sangrar pelo nariz e uma mulher entre elas vê o reflexo da filha morta em um vidro, o que a deixa extremamente emocionada. Mas então isso acontece. Sergeant Evans, the curtains. Oh, the door. Oh, stay there, Captain. Florence intervém, revelando que aquela garotinha é uma pessoa real e viva. Florence, com a ajuda de um oficial, expõe a médium fraudulenta e seus aliados, que estavam apenas fingindo sangrar pelo nariz. Mais tarde, enquanto Florence está em casa, um homem chamado Robert chega para visitá-la com um livro escrito por ela. Então Florence presume que ele é apenas um fã e assina o livro, mas Robert revela que nem sequer gostou do livro. Ele afirma ser professor de história em uma escola para meninos e pede uma conversa. Então Florence o deixa entrar. Em seguida, Robert pergunta se ela é uma caçadora de fantasmas e autora, mas ela responde que não se pode caçar algo que não existe. Robert diz que eles acreditam ter encontrado um que existe, ao que Florence diz que precisa se trocar primeiro. Depois de se trocar, Florence encontra Robert novamente e ele explica que a diretora de alojamento da escola é bastante devota ao livro dela, pois foi ela quem contou ao diretor sobre o trabalho de Florence. Então ele revela que a escola deles, Rookford, já foi uma casa particular, onde havia o boato de que uma criança tinha sido assassinada, mas era uma família importante, então todos abafaram o caso. Ele revela ainda que 3 semanas antes, um menino chamado Walter foi encontrado morto na escola. Mas o mais estranho é que, um dia antes disso, ele havia procurado o diretor, tremendo de medo, dizendo que tinha visto o fantasma da mesma criança assassinada. Florence pergunta como ele sabia qual era a aparência da criança. Então, Robert mostra a ela várias fotografias da escola tiradas em anos diferentes, de 1903 até uma mais recente, na qual uma figura borrada de uma criança pode ser vista em pé junto aos alunos. Apesar disso, Florence não acredita que exista algo como um fantasma e sugere que a imagem pode ser resultado de uma brincadeira ou de um erro fotográfico. Mas Robert insiste que os meninos da escola estão genuinamente aterrorizados e pede a ajuda dela. Antes de sair, ele diz que está hospedado no Hotel Wellington caso ela mude de ideia. No dia seguinte, vemos Florence viajando para Rookford com Robert, revelando que, afinal, ela decidiu ajudá-lo. Depois de descerem do trem, um homem chamado Judd, que trabalha na escola como ajudante, vai buscá-los. Quando chegam à escola, Robert a apresenta à diretora de alojamento, Maud, que informa Florence animada que sente como se já a conhecesse, porque leu seu livro pelo menos 1 de vezes. Enquanto elas conversam, uma criança chamada Tom aparece de repente e fica olhando para Florence. Então ela diz olá, e ele responde. Mais tarde, Robert leva Florence para conhecer o diretor, que diz estar feliz por tê-la na escola e elogia sua educação. Robert e Maud então levam Florence para mostrar os lugares onde Walter afirmou ter visto fantasmas. Eles também visitam o local onde Walter foi encontrado morto, e Florence encontra o olho perdido de uma boneca. Ela pergunta se Walter tinha um urso ou algum tipo de bicho de pelúcia, ao que Maud responde que sim. Maud rapidamente traz o urso, e acontece que o olho se encaixa perfeitamente. Mas o estranho é que ele ainda estava na cama de Walter, na manhã em que ele foi encontrado morto. Mais tarde, Florence e Maud vão visitar a cama de Walter, e Florence pergunta se o menino costumava sofrer bullying. Maud diz que sim, e revela que as crianças costumavam chamá-lo de Walter Chiador, porque ele era asmático. A cena então corta para uma sala de aula, onde vemos um professor extremamente rígido, Malcolm, dando aula aos estudantes. Ele começa a tossir, de repente, quando um menino o imita. Então, Malcolm o leva para a frente e começa a bater nele, bem quando Florence e Maud chegam. Florence cumprimenta a turma e pergunta se Walter falou com alguém sobre fantasmas. Um aluno levanta a mão dizendo que viu um fantasma no corredor superior e que o rosto dele era deformado, mas parecia estar sentindo dor. Ele implora para Florence matar o fantasma, e outros alunos também fazem o mesmo pedido. Depois disso,
Florence começa a montar seus equipamentos pela escola, como câmeras, gravadores de som, um fumigador e até um detector de campo magnético. Ela também mistura alguns produtos químicos e os coloca ao redor dos botões das câmeras com fios. Assim, se alguém chegar e o pé prender no fio, o botão será pressionado automaticamente, capturando a imagem da pessoa. Naquela noite, Florence ouve um sino tocando, que ela havia prendido a um fio antes, então ela corre para verificar. Logo, ela encontra no chão um desenho de uma pessoa enforcada, o que lhe causa um arrepio. Florence então se aproxima de uma janela próxima e sopra a poeira, revelando impressões digitais. Mas, de repente, ela percebe uma sombra correndo atrás dela, e o sino toca novamente. Então, Florence corre atrás de quem quer que seja. Florence percebe um menino enrolado em um pano branco fugindo. Então, ela continua seguindo as pegadas. No fim, ela aparece no depósito das criadas, onde uma voz a incentiva a ficar parada, e ela encontra o mesmo pano branco de antes. No dia seguinte, Florence reúne os adultos e procura pelo aluno que estava andando descalço na noite anterior. Ela borrifa algo nos pés de todas as crianças, e algo aparece no pé de um menino chamado Victor, o que deixa todos chocados. Florence diz que na noite em que Walter morreu, ele não estava usando os óculos, então Victor usou o pano branco para assustá-lo. Ao ouvir isso, um Victor choroso finalmente diz que os valentões disseram que seriam legais com ele se ele fizesse aquilo, mas ele jura que apenas assustou Florence e não fez nada com Walter. Nesse momento, Florence diz que havia outra criança também, então Malcolm acusa outro menino e se prepara para bater nele. Mas Florence o impede e diz que acabou de sentir cheiro de bálsamo em Malcolm, que ele usa no peito. Ela afirma que encontrou o produto espalhado nas portas, nas maçanetas e no urso de Walter, o que prova que Malcolm esteve lá na noite em que o menino morreu. Ela o acusa de ter deixado Walter no escuro. Então Malcolm diz que um menino não pode morrer de medo, mas Florence argumenta que pode morrer de uma crise de asma. Sob pressão, Malcolm finalmente admite que Walter estava vivo quando ele o deixou, e que o menino estava chorando, dizendo que tinha visto um fantasma. Então ele pegou o urso do garoto e deixou Walter sozinho no escuro porque queria que o menino endurecesse. Ao ouvir isso, todos ficam chocados e decepcionados, enquanto o diretor pede que Malcolm vá embora antes que os pais apareçam. Mais tarde, Florence sai para caminhar do lado de fora, onde encontra Jude, que lhe diz que são os vivos que ela precisa vigiar, não os mortos. Pouco depois, todos os pais chegam para buscar seus filhos. Acontece que as férias estão começando. No entanto, Tom ficou para trás e revela que isso acontece porque seus pais estão no exterior, na Índia. Mais tarde, Robert prepara um banho para Florence, depois sai do banheiro. Florence então entra na banheira e logo nota um buraco próximo, presumindo que Robert está observando-a. Ela se aproxima do buraco, pedindo para Robert não ir embora, e olha através dele. Mas então, de repente... Ela sai correndo do banheiro enquanto segue a criança e logo chega a uma casa de bonecas em um quarto vazio. Florence olha dentro da casa de bonecas e vê várias bonecas que representam todos os eventos que aconteceram desde que ela chegou à escola. Então, ela percebe a situação exata do momento atual, em que ela está olhando para dentro da casa de bonecas e um menino fantasmagórico está em pé atrás dela, o que a assusta. Mais tarde, Florence vai falar com Robert, que está sentado com Tom e Maud, e diz que precisa da ajuda dele para reiniciar seus equipamentos. Robert fica confuso, pois pensou que ela estava prestes a ir embora. Então Florence explica que foi trazida ali para investigar um fenômeno e não vai embora sem fazer isso. Robert a chama de delirante, e eles começam a discutir bem quando Maud chama Florence para mostrar algo. Aqui, Florence percebe o termômetro diferencial, que mostra que um lado do corredor ficou subitamente muito mais frio do que o outro. Ela se aproxima de um armário escondido e encontra uma boneca com cabeça de coelho que logo começa a tocar uma antiga cantiga infantil. Florence se lembra dessa cantiga da infância e ela diz que todas as crianças se foram, exceto uma. Por algum motivo, Tom entra em pânico e diz que ele está atrás dele, mas Florence garante que não vai deixar ninguém machucá-lo. Mais tarde, enquanto Florence está trabalhando, Tom se aproxima dela e eles começam a conversar. Tom comenta que ela parece muito solitária e adivinha que ela teve um amigo no passado, mas o perdeu. Então Florence se abre e diz que havia alguém que ela amava no passado, mas ela fez algo tolo porque tinha medo de perdê-lo. Acontece que o homem estava na guerra e Florence enviou uma carta dizendo que não o amava e que não queria se casar com ele. Ele morreu pouco depois disso e Florence se arrepende todos os dias porque, na verdade, ela o amava. Nesse momento, Maud chega e pede para Tom sair.
Mas o menino, de repente, beija Florence na testa antes de ir embora. Mais tarde, Florence está trabalhando em seus equipamentos, bem quando vemos um garotinho atrás dela. Então ela percebe um sapato que não estava ali momentos antes. Seu detector de campo magnético começa a se mover. E quando aponta para uma certa direção, ela de repente ouve a voz de Tom chamando por ela. Mas percebemos que isso não é real, já que Tom está no andar de cima jogando cartas com Maud. Florence grita por Tom enquanto, no andar de cima, Maud pede ao menino para continuar jogando. A mulher logo percebe uma bola rolando escada abaixo, e uma voz de criança é ouvida. Então, quando tenta encontrá-lo, ela se depara com um homem velho carregando uma espingarda. O homem tenta atirar nela, então uma Florence em pânico recua e tropeça no fio, fazendo com que a câmera capture várias fotos. Nesse momento, Maud e Tom chegam para ajudar. Então Florence acusa Tom de mexer com ela e o chama de criança horrível e cruel. Florence os acusa de estarem juntos nisso. Isso magoa Tom, que diz que a odeia antes de sair correndo. Ao ver isso, Maud expressa sua decepção com Florence e diz que achava que ela era uma garota gentil e amorosa. A velha então se aproxima de Tom e garante a ele que Florence gosta muito dele e está apenas perturbada. Mas o menino magoado não acredita nisso. Mais tarde, Florence procura Robert para pedir ajuda no processo de revelação das fotografias capturadas anteriormente. Ela conta a ele sobre o homem com a espingarda, mas quando as fotos ficam prontas, o homem não aparece em lugar nenhum. Em vez disso, Florence percebe o menino fantasma bem à sua frente, o que a deixa horrorizada, e ela finalmente percebe que o fantasma é real. No calor do momento, ela começa a beijar Robert, e eles acabam ficando íntimos. Algum tempo depois, Florence sai para tomar ar fresco quando é abordada por Judd, que afirma tê-la visto ficando íntima com o herói de guerra, dando a entender Robert. Ele a acusa de cair em histórias tristes e diz que aqueles soldados não se alistaram por conta própria, mas foram enviados para a guerra. Florence então o acusa de não fazer nada enquanto zomba de homens como Robert, o que faz Judd bater nela com raiva, deixando-a inconsciente. Depois disso, ele a arrasta para dentro da floresta e tenta forçá-la, o que faz Florence acordar e gritar. Ela tenta lutar, mas ele a deixa inconsciente novamente. E então, quando ele se aproxima... Em seguida, Florence acorda e bate nele com a própria arma dele. Mais tarde, Florence chega correndo à escola em estado de pânico e diz que Judd tentou atacá-la. Ela acha que talvez o tenha matado. Maud vai buscar um cobertor enquanto Robert decide procurar o corpo de Judd. Mas Florence pede que ele não conte a Tom sobre isso, pois ele está assustado, já que é a única criança. Mas, em uma reviravolta chocante, Robert diz a ela que não há crianças ali e que são apenas os três. Abalada, Florence entra na escola e encontra um quadro com a frase: "Todas as crianças se foram, todas exceto uma." Ela começa a ouvir a voz de Tom novamente e entra no mesmo armário de antes. Enquanto isso, na floresta, Robert encontra o corpo de Judd. Florence encontra uma passagem secreta dentro do armário e, enquanto a segue, encontra a mesma casa de bonecas. Momentos depois, Tom aparece e diz que não queria assustar Walter naquela noite, e Florence diz que sabe. Tom se aproxima dela em sua forma fantasmagórica antes de voltar ao seu estado humano normal. Florence pergunta se ele consegue controlar isso, e ele diz que às vezes consegue, mas não entende como Walter conseguia vê-lo, já que ninguém nunca consegue. Em seguida, Florence se lembra do momento em que Walter ficou assustado depois de ouvir a cantiga da boneca de coelho e disse que alguém iria pegá-lo. Ela pergunta de quem ele tinha medo, mas o menino diz que ela precisa ver por si mesma e que essa é a única maneira de eles poderem ficar juntos novamente, o que a deixa muito confusa. Aqui, Tom de repente a chama de Mouse. Depois disso, ele pede que ela olhe para a casa de bonecas para que possa se lembrar. Depois disso, Florence vê uma foto de sua infância com seus pais. E dentro da casa de bonecas, há bonecas que representam eventos da infância dela. Florence logo se vê escondida no mesmo armário, observando sua mãe e seu pai discutindo. E acontece que seu pai não é outro, senão o mesmo homem com a espingarda. Em uma reviravolta chocante, Tom acaba sendo um filho bastardo de seu pai, fazendo com que Florence e ele sejam irmãos. Sua mãe está reclamando do menino bastardo, mas seu pai fica furioso por ela não ter lhe dado um filho homem e atira brutalmente nela. Então, uma Florence em pânico sai do armário para ajudar sua mãe, mas seu pai pede que ela saia do caminho. No presente, a Florence adulta tenta escapar daquela visão horrível, mas não importa para onde vá, acaba voltando ao mesmo cenário.
Logo, o pai dispara outro tiro que mata a mãe, fazendo Florence correr em pânico. Seu pai então começa a procurá-la enquanto pede desculpas e a chama pelo apelido Mouse. A pobre garota se esconde no mesmo armário e segura sua boneca de coelho quando encontra Tom no mesmo lugar, que faz sinal para que ela fique quieta. Mas infelizmente, a boneca de Florence começa a cantar a cantiga, revelando sua localização. Então seu pai atira em direção ao armário. Mas em vez de Florence, é Tom quem leva o tiro. E quando o pai vê isso, fica tão devastado que atira em si mesmo e morre. No presente, Florence está abalada ao se lembrar de tudo. Acontece que ela havia reprimido todas aquelas memórias por causa do trauma. Maud explica que desde que Florence chegou àquele lugar, ela nunca se referiu a ele como a escola, mas sempre o chamou de casa. Aqui, outra reviravolta é revelada. Maud costumava ser a babá de Florence naquela casa e mãe de Tom, com quem o pai de Florence teve um caso. Acontece que Florence e Tom costumavam ser muito próximos quando crianças, pois eram os únicos amigos um do outro e compartilhavam tudo. Maud diz que mandou Tom assustá-la porque queria que Florence ficasse, já que Florence também foi arrancada de Maud quando era criança. Dominadas pela emoção, as duas se abraçam, e logo Tom também se junta a elas, bem quando um Robert exausto retorna. Naquela noite, Florence conta tudo a Robert, e ele revela que enterrou o corpo de Judd e que ninguém conseguirá encontrá-lo. Aqui, Robert confessa que também vê os fantasmas dos amigos que morreram na guerra, talvez por causa da culpa que carrega por ter sobrevivido enquanto eles morreram. Florence garante a ele que não é culpa dele, e nesse momento Maud aparece, fazendo Robert ir embora. Em seguida, Maud serve vinho em 2 taças, e Tom também chega para se sentar com elas. As duas mulheres começam a beber, mas Tom parece muito preocupado, e as coisas tomam um rumo sombrio quando Maud revela que tem um plano. Assim, Florence poderá ficar para sempre com Tom e com ela. Acontece que a bebida está envenenada, e uma Florence, horrorizada, chama por Robert, que logo chega e pergunta o que está acontecendo. Mas Maud simplesmente diz que ela e Florence estão partindo. Florence pede a Robert que pegue o remédio no armário de Maud para curá-la. Enquanto desmaia no chão, Tom pede para ela não ficar com raiva, pois ele apenas sentia saudade dela e queria que ficassem juntos. Mas Florence diz a ele que, se morrer agora, sua alma nunca será feliz, o que deixa o menino triste. No fim, Tom encontra o remédio escondido por Maud, entrega a Florence e se deita ao lado dela enquanto vemos que Maud já está morta. Momentos depois, Robert retorna e encontra Florence inconsciente no chão, e não fica claro se ela está morta ou viva. A cena então corta para alguns dias depois, onde vemos Florence olhando pela janela e descobrimos que as férias acabaram e os estudantes estão voltando. Florence se prepara para ir embora enquanto o diretor conversa com alguém sobre Maud e sobre como os meninos ficarão devastados por causa da morte dela. Ninguém parece notar Florence e ela ouve o diretor falando mal dela, dizendo que ela não ajudou em nada. Na cena final, Florence encontra Robert do lado de fora e diz que está pensando em escrever outro livro, mas ele apenas ri. Victor então olha para Florence e diz olá para ela, e ela responde. Depois disso, Florence e Robert se beijam e prometem se encontrar no sábado. O filme termina com Florence indo embora depois de dizer a Robert que não vê-los não é o mesmo que esquecê-los. Ok, pessoal, obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber mais vídeos como esse.